Começando mais um Granja Newscast aqui direto do Estúdio 21 Podcast. Agradecer o Conrado aí pela supervisão de mais um programa. E hoje um programa de Natal. Ao meu lado aqui, Padre Bogás. Uma bênção, Padre, novamente com o senhor. Obrigado pelo ter aceitado o convite. Puxa vida, Rodrigo. Gostaria de saber cantar para começar. Então é Natal. Então é Natal, gente. É Natal. Eu fico emocionado quando eu penso no Natal, o Natal da minha infância, a família junto, a gente rezando junto, aquelas ceias memoráveis, o pai e a mãe, os irmãos, a família sagrada, a família do sagrado, minha família, né? Todas as famílias. Gente, então é Natal, então é Natal. E família é tudo, né, Família Padre? é tudo, Né? Família é tudo, é o de melhor. E toda a família. A família que Deus nos deu, que o destino nos permitiu. E às vezes a família é a avó com o neto, às vezes é a mãe com a filha, é o pai, são 2, 3 irmãos. Eu gosto de dizer sempre que família é o lugar onde você deita quando está doente, para onde você volta. Porque família lá, eu brinco sempre, happy hour não é família, porque lá você não é importante. Se não tiver cerveja, não tem happy hour, mas se você não puder ir, vai ter. Né? Então, família é tudo. Cuide da sua família. Aquela que Deus deu, que você conseguiu construir. Né? É ali que a gente se protege e faz o bem. E Padre, eu convidei o senhor hoje porque o Natal, né? E vamos fazer uma imersão de Natal nesse programa, né? Isso, total immersion. Vamos fazer uma total imersão no Natal para cada um que estiver acompanhando possa celebrar a missa, né, a famosa Missa do Galo, que na verdade é a missa da vigília de Natal. Por que a Missa do Galo? Porque é o galo que canta, né? O Natal, o galo que canta o Natal. Então é maravilhoso a missa do Natal. E a gente vai viver essa emoção. Só de pensar, só de celebrar, estamos vivendo agora, né? Ou você foi à missa, se foi mais cedo, é difícil, ou depois do nosso encontro você vai para a missa e você vai estar vivendo a emoção desse momento com mais profundidade. Como sempre, vamos começar com a oração, né, Padre? Vamos, né? Vamos pedir a bênção para Deus. Você também, na sua casa, na sua família, se tiver alguém perto de você, dê a mão, segure na mão, para viver esse momento bonito de Natal, essa graça de Natal, essa beleza de Natal. Deus bendito, que viestes ao mundo para trazer a paz, trazendo a raiz da paz, o sentimento da paz, para que nós peguemos esta semente, esta raiz, e façamos crescer em nós, façamos brotar, tornar árvore, dar flores e frutos. Ajudai-nos, Senhor. Nós queremos ser mensageiros do Natal, da paz que o Natal traz, da vida de família que o Natal traz, da alegria de sermos filhos de um Deus que mora entre nós, que chegou, bateu as portas, encontrou morada e nunca mais partiu. Obrigado, Senhor, pelo Natal. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Renova, né, Padre? Renova. A oração renova, né? Eleva, anima, fortalece. É coisa do bem. Eu estou muito contente, Padre, que mais uma vez, o terceiro programa, o senhor conosco aqui no Granja Newscast, né, e dando essa honra de tê-lo no Natal. E logo nós devemos ter outro. Vamos lá convidar a equipe lá, porque a Matriz Santo Antônio, não vamos começar a mudar de assunto. A gente vai convidar o Walter, a Cristina, a equipe, a Elaine, o Clóvis. A Matriz Santo Antônio está completando 75 anos. Que bênção. As primeiras missas foram celebradas em 1950. A igreja foi construída em 1949 pelo senhor Niso Viana, uma doação, a mesma até hoje. E o Santo Antônio também é o mesmo que ele mandou vir de Portugal. E agora estamos no Jubileu de Diamante.
Vai chegar lá. Não, mas o senhor vai me mantendo informado aí A gente vai sobre as combinar ações, um né? momento certo. E, né, começando essa imersão de Natal, Padre Bogás, o social, né? Tem o lado social, né? Tem, e é bonito. Não é o mais importante, nem o menos importante, entendeu? É como as vestes que você tem no corpo. Cada coisa tem sua importância, né? O primeiro livro que eu escrevi na minha vida, meu Cristo Santo, vamos chamar de 35 anos atrás, mais ou menos, né? Foi sobre o Natal. E se chamava Natal, Festa de Luz e de Alegria. E ali, então, eu faço, Rodrigo, uma abordagem sobre este tema, o tema do Natal. Por quê? Porque a gente vê que tudo se encanta. Tudo se encanta. Quando começa lá para outubro, já começa em novembro, né? Aí você vê luzes na cidade, vê as ruas enfeitadas, aqueles anjinhos, né? Vê o comércio, né? Cuidado, hein? O comércio é importante, mas é apenas um que pega junto, né? Sim. Um que vai assim de carona, no embalo, gostei, no embalo. Né? Então, você vê o comércio, essa é a dimensão social do Natal. Um amigo meu que morou fora, aliás, foi meu professor de inglês há muitos anos, ele falou duas coisas. Primeiro, quando eu estava fora, não tinha o sentimento do Natal. E aí ele sentia um vazio. Mas depois ele dizia que o fato também, ele tinha dificuldade para crer, ele sentia uma certa angústia no Brasil, porque ele não sentia a presença dele no coração de todos. Ele sentia esse mal-estar. Então essa dimensão social é muito importante. Padre Bogós, além do social, nós também temos um aspecto cultural, né? Imagina, o presépio, a árvore de Natal, são aspectos culturais. Eles embelezam, eles fortalecem, eles animam, porque não é só o elemento social. A cultura é mais profunda, né? O presépio, né? A criação do presépio, logo no século XIII, com São Francisco, ele quer viver o Natal. Ele estava vivendo aquela nostalgia, né? Então ele quer viver o Natal. Então tem esse sentimento cultural muito forte que está presente nele, em São Francisco. Então tem aí o presépio, que é um elemento cultural muito, muito importante. Eu acho que é assim, eu acho que é bronze, prata, o elemento cultural é prata. A árvore de Natal, você sabe por que é o pinheiro, né? Porque lá no hemisfério norte, quando tudo está gelado e congelado, todas as árvores e as plantas morrem. Quem que sobra? O pinheiro. O pinheiro sobrevive, aí vem a neve, depois a neve cai e o pinheiro está lá. Está lá forte. Firme e forte. Então esses são os elementos culturais que nós temos. O amigo secreto. O amigo secreto não é comercial. Não é para você gastar dinheiro. É para você fortalecer as amizades. Porque o amigo secreto é o amigo que depois se revela. Amigo secreto que fica secreto, você não sabe quem é, né, Rodrigo? Sim. Mas, de repente, amigo secreto que vai se tornar depois um amigo de verdade, então é um amigo de verdade. Um amigo secreto se torna um amigo de verdade. Não, mas eu acho que é legal o senhor aproveitar o seu conhecimento, padre. E essas dicas, né? Essas curiosidades do Natal, quero puxar o extremo do senhor. Porque são coisas bacanas, né? Porque você vê, as pessoas se mobilizam, as pessoas vão fazer as coisas, façam compras. Vão fazer compras, dê para um amigo, dê um presente para a criança. Tenta falar que é Jesus, que você está indo lá por causa de Jesus. Não deixa ficar só na fantasia, né, meu Deus do céu, na fantasia do, como dizia assim, do Papai Noel. Sim. Né, do Papai Noel. Mas fique na fantasia, na beleza, na grandeza do elemento da caridade,
né? Nós fazemos, por exemplo, para nós nesse período, o que nós chamamos Natal Solidário, para dar presente para quem precisa, para recordar as pessoas que estão precisando. Esse é um momento muito, muito importante, né? O Natal Solidário que nós fazemos há muitos anos na paróquia, para dar um presente para as crianças pobres. Sim. Aproveitar. O Thanksgiving, que é uma ação de graças, também é uma forma de gratidão, né? Na verdade, é uma forma de gratidão, é uma coisa bonita, mas o Thanksgiving Day não tem necessariamente origem do Natal, porque ele é feito, como que eu vou lhe dizer? Ele é feito anterior. Tá? Isso. Ele está fora daquela perspectiva do Natal. Mas não tem importância, é uma coisa boa. Mas eu vou te dizer uma coisa interessante. É isso que eu quero. Não deixa... Tem uma música que ela fala, lembra que o Natal se faz comunhão. Porque eu vou te dizer uma coisa que é muito curiosa, para mim me chocou muito. Quando nós falamos no Natal, nós pensamos logo em Papai Noel, né? Sim. Mas veja, o Papai Noel, na sua origem, você vai em qualquer lugar hoje, está todo mundo falando isso, é o Papa, é um bispo, né, chamado Nicolau, né, da Letônia. Então, esse Papai Noel, ele era um bispo que gostava muito dos pobres e das crianças. Aí ele passava o período do ano todo fazendo brinquedos para dar para as crianças na noite do Natal. Como naquele mundo muito frio não tem como secar a roupa, as mães colocam as meias das crianças no chaminé à noite para secar. Aí ele vinha de noite, ou no chaminé, ou na janela, e colocava o brinquedo. Por isso criou toda essa história, né? E a criança que era briguenta, a mãe falava, ele não vai ter presente, vai colocar carvão da chaminé, né? E mais interessante, isso é intrigante, eu até não gosto muito, mas tudo bem. O Papai Noel, até as últimas décadas, era trajado de azul, 100% azul. E por uma questão publicitária que nós tivemos nos Estados Unidos, passou a ser vermelho, entendeu? Para ver que tudo isso é relativo, né? E o Papai Noel, né, deve ser sempre alguém querendo ajudar alguém. É o nosso Natal solidário. Sim, bacana. E o aspecto religioso também, né? Meu Cristo, que é o mais importante, né? Obrigado por ter falado. Gente, se não tiver o aspecto religioso, como fica? Né? O aspecto religioso é as pessoas participando das coisas que aproximam de Deus. Porque o aspecto social me aproxima da sociedade como um todo, né? Eu vou lá, eu ajudo, o Papai Noel, eu dou presente, etc. O aspecto que nós chamamos de cultural me aproxima da comunidade. Nós fazemos o presépio juntos, assim, assim, assim. O aspecto religioso me aproxima de Deus. Então, no Natal eu me aproximo das pessoas, da sociedade, eu me aproximo da comunidade e eu me aproximo de Deus. Aliás, juro por Deus, eu acho indecente a gente usar o Papai Noel discriminando Jesus. Eu acho isso assim quase que eu acho um pouco uma aberração. Entendeu? É Jesus. Nesse livro que eu falo que eu escrevi, né? Nesse livro, eu sempre lembro que eu fui num batismo, belíssimo batismo, o pessoal era muito religioso, coisa e tal. Aí passou para festa. A criança sumiu. Todo mundo comeu, se esbaldou, né? Eu acho que eles deram algum dramin pro bebê, porque sumiu. Ou seja, é indecente usar o Natal, que é Jesus, só para faturar em cima. Que os pagãos façam isso. Mas se você é cristão e católico, você não vai fazer isso. Você fazer com que o Natal seja Jesus. Novena, as pessoas rezando, leituras bíblicas e missa, gente.
Vai na igreja. Se você não foi na igreja o ano inteiro, dá um jeito de ir. E se hoje não dá mais tempo... Dia 25, né? Tem amanhã. É. Vai amanhã. Ainda é tempo de fazer com que o Natal não fique bloqueado. E Jesus não seja somente um pretexto para você celebrar o Natal. Pense nisso, que Deus quer que o Natal seja Natal. E Padre, tem uns personagens do Natal também, né? Nem fala. São personagens maravilhosos. Vou começar com Isaías. Por que Isaías, então, né? Porque lá no Antigo Testamento surge a figura de Isaías. O livro de Isaías é um dos livros mais antigos, mais longos do Antigo Testamento. Tem 63, 74 livros. Um pouco dele foi escrito antes do exílio, no século VI. Um pouco depois do exílio. O exílio é de 580 a 530 a.C., o exílio do povo na Babilônia. Aí o que acontece nesse período? Acontece, então, que no tempo do exílio, que a maior parte de Isaías, o povo está muito desesperado. O povo hebreu sendo exilado na Babilônia pelo rei Nabucodonosor. E ele fala, tenho esperança. O Messias vai chegar. O Messias vai chegar. Outro dia na missa nós até lemos. Vai ter de novo, o Isaías fala, o jardim do Éden. E ele cita, né, o urso como a vaca, entendeu? O leão com o cordeiro, a criança de colo na cova da serpente, o lobo e o carneiro. É simbólico, porque os animais seguem o mundo deles, o instinto deles, né? Eles se entendem bem quando a gente não intromete, né? Sim. Ou um come a grama, o outro come carne. Nossa, é estranho, mas é assim. Mas é pra gente. Gente, se você tem alguém que você precisa refazer, alguém que no coração ela quer, e no coração você quer, essa é a hora. Essa é a hora. Dá um telefonema, manda um recado. A gente usa o Zap e outras comunicações para tanto pelo amor de Deus. Quando eu falo pelo amor de Deus, Deus me livre, né? Para tanto Deus me livre. Pense nisso, né? É hora de fazer uma coisa bacana. Aí sim, né? É Isaías que fala, uma virgem está esperando o Emanuel. Maria esperando o Emanuel. Emmanuel, Deus conosco. Esse é o nome que é dado. Ele se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Outro, João Batista. Nossa, João Batista é bravo. João Batista é bravo. Ele é bravo, né? Nossa, sabe por quê? Quando o pessoal vem lá para cumprimentá-lo, no Rio Jordão, ele fala raça de víboras para eles. Por que raça de víboras? Porque eram pessoas que só queriam fazer por fora, os fariseus. Fariseus eram um grupo, hoje tem tantos, que só cuidam das aparências, só querem se exibir, né? Só querem se exibir. E ele fala, não, tem que se converter no coração. Entendeu? Não adianta só fazer máscara. E ele fala, se convertam. Aí ele vem e fala, eu vim para preparar os caminhos do Senhor. E quando o povo se aproxima, ele fala, endireitai suas veredas. Veredas, né, são aquelas trilhas, né, no sertão, grande sertão, veredas, sim, né, do Guimarães Rosa, né, as veredas, grande sertão, veredas, as trilhas do sertão, por onde ele caminha na obra dele, né, magnífica. Então João Batista chama atenção. Vamos preparar, vamos esperar pelo Senhor. São José. Bom, São José. Então vou lhe falar de São José, porque realmente ele tem uma participação magnífica, São José. São José era um homem humilde e simples. O Evangelho de Lucas fala que ele é um homem justo e bom. E aí nós temos uma história num filme
que nós fizemos, até as imagens são bonitas para a gente poder ver a história. Eu vou contar essa história que é demais. Por favor. É emocionante. Emocionante. Está num filme nosso chamado São José, o Bom Carpinteiro, que eu fiz com o pessoal da igreja, o professor Hansen, a Nancy, uma porção de gente que a gente faz filmes para evangelizar. E São José, nesse filme, nessa história, conta que ele é uma pessoa de idade, né, que se torna noivo de Maria. Aliás, o noivado é belíssimo, porque o sacerdote quer encontrar um esposo, né, para Maria. Aí vai chamar os jovens, os noivos, né, os futuros noivos. Ela não se casou, ela se tornou noiva, né? E aí então o que é que acontece? Os jovens vêm, né, cada um com seu dote bonito para apresentar exatamente para o sacerdote que ia escolher o noivo. Aí cada um trazia aqueles jovens bonitos, cada um com suas coisas, né? Um trazia o trigo, o outro trazia a uva, o outro trazia a pele do carneiro. E São José chega humildemente, já com uma certa idade. É o professor Hansen que faz o papel. E aí então ele chega, o bastão dele floresce. O bastão dele floresce um lírio lindíssimo. Aí nessa escolha desse noivado de São José, o que vai acontecer? Exatamente isso, é ele o escolhido. Depois ele vai trabalhar fora da cidade e quando ele volta, alguma coisa no coração dele dizia: volta, né? Maria está precisando de você. É triste, no filme é impressionante, porque na história é impressionante. Quando chega lá, ele encontra ela grávida. Aí ele fica muito assustado. Aí ele vai atrás do... Como chama lá? O rabino. Olha, minha esposa, minha noiva está grávida. Eu nunca estive com ela. Porque depois do noivado, o noivado não era casamento. Sim. Era só promessa. Ele vai embora... Nossa, o rabino fala: você tem que abandoná-la. Porque para salvar a sua honra... Olha que absurdo de feminicídio, né? Que diabólico. Para salvar a sua honra, você tem que abandoná-la. Mas ela é santa, ela é boa, ela é pura. Como é possível que eu vou abandonar? É a lei. Dura lex sed lex, diziam os latinos. É a lei, né? Mas se ela é boa, ela é isso... É a lei. O rabino fala: mas você está querendo ser rabino agora? Você quer ser mais do que eu? Aí tá. Ele volta para casa desesperado. Se retira, vai dormir. E o anjo lhe diz: é filho de Deus. Acolha Maria. É filho de Deus. É demais. Aí ele acolhe Maria como sua esposa. Eu digo sempre que São José livrou Maria de um feminicídio. E se você puder liberar, socorrer as pobres mulheres maltratadas, né, de algum feminicídio, de algum perverso, você vai ser um bom José. E eu penso sempre nos pais que assumem os filhos, padrastos, avós, tios, amigos, que ajudam a proteger as crianças. São Josés em nosso dia. Eu gosto muito da figura de São José. Eu gosto muito. Ó o rosto do padre. Mas é demais. O sonho de São José é muito bonito, né? Quando ele reconhece. Ele passou por algo que ninguém passou, né? Não, e ele foi escolhido, né? Foi escolhido, é a ação de Deus, é a mão de Deus que age em São José. Foi concedido pelo Espírito Santo. Sim, né? Aí é o grande milagre. Aí é o grande milagre do nascimento de Jesus. A concepção pelo Espírito Santo. Nossa Senhora! Já tá maravilhoso falar e você melhora ainda mais, né? Você melhora ainda mais. E vou contar de novo uma história. Eu quero! Essa história, vou te contar, viu? Essas imagens são lindas. E de novo, primeiro, o que está na Bíblia? O anjo do Senhor anunciou a Maria.
e ela concebeu do Espírito Santo. Primeira coisa, o anjo anuncia, mas quem vem é o Espírito Santo. Eu gosto de dizer que o anjo é o carteiro. Entendeu? Ele trouxe um recado. Olha, tanto Gabriel significa mensageiro de Deus. Olha, Maria, eu estou aqui. Eu tenho um recado, um pedido de Deus. Você aceita ser a mãe do Salvador? Ela ficou perturbada. Por quê? Porque ela é humana. Ela fala, mas como? Eu até falava uma vez lá na igreja, assim, eu acho que eu vou falar de novo hoje na missa. Falava de novo lá na igreja, assim, com muita beleza. Aí então falava assim, se você está casado, né, aí você vai no médico, o médico fala, você vai, né, ter um filho, né, o casal, nós vamos ter um filho, nós estamos grávidos. Tudo bem. Você fica feliz, você fica assustado, mas tudo bem. Mas Maria falou, mas como? Entendeu? O José está lá longe, nós só nos noivamos. Vão me matar, né? Porque a lei, cada lei que tem, esse povo que faz lei não tem cabeça, às vezes não tem coração e às vezes não tem vergonha, né? Não tem vergonha. A lei exigia, Rodrigo, que a mulher que ficasse grávida num adultério, antes do casamento, a mãe solteira, coisa e tal, o homem tinha 3 meses para denunciá-la publicamente, para ela ser devolvida para os pais, para ela ser jogada na rua. Isso não foi muito longe, não, hein? Entre nós, há 60, 80 anos atrás, eles maltratavam a pessoa, o pai expulsava, ou o pai acolhia, ou não sei o quê. E ele tinha 3 meses, até vai em alguns mundos por aí, onde o homem pode tudo e a mulher pedrada, né? Eu não sou feminista, não. Eu sou cristão, tá? Eu não sou feminista, eu sou cristão. Se quiser chamar de feminismo, tá? Quando eu falo de partilha, alguém fala é comunista. Não, eu não sou comunista, eu sou cristão. Se quiser chamar do que quiser, eu sou cristão. Tinha que denunciar antes que... Olha, que estranho, antes que a barriga aparecesse. Sim. Por isso dos 3 meses. Por isso dos 3 meses, né? Deve ser, né? Porque, então, aí vai ter esta cena belíssima, 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 que é realmente marcante na nossa história. O que significa? Vou contar, como eu disse, vou contar essa história, porque isso tudo me emociona. Nessa história que nós temos... O que nós temos? Nós temos o nascimento de Jesus. Foi assim. Maria e José, Maria grávida, na direção de Belém, está no Evangelho de Lucas, para fazer o recenseamento, segundo o imperador, né, Augusto, e lá o governador Quirino, da Judéia, vão para Belém, porque tinha uma profecia, ele devia nascer em Belém. Aí, quando eles estão indo no meio do caminho, Maria começa a sentir dores. As dores do parto. Aí, José avista ao longe uma gruta, onde estava sepultada a mulher Rachel, ou Raquel, a mulher de Jacó. A mulher de Jacó. Aí lá, ela estava sepultada, eles correm lá para ter o amparo. Era uma estrebaria. Sim. Tá? Uma gruta, sepultava as pessoas e também protegia os animais. Estrebaria, né, que significa a mangueira dos animais, né, que nós temos hoje em todo lugar. Aí então está lá, Maria fica lá e José vai atrás de uma parteira. Vai procurar uma parteira para socorrer Maria, para ajudar no parto. E ele vai, corre, procura e encontra. E Maria lá na gruta das dores. Aí o que acontece? Ele está vindo com a parteira, correndo, a parteira lá com a panela, né? A parteira com o pano, imagina a cena, né? É demais. De repente tudo para. A descrição é belíssima, tudo para. O pastor que caminhava com as ovelhas para. As ovelhas que corriam para. As nuvens no céu congelam. Os pássaros param.
José e a parteira param. Tudo para. Lá na gruta nasce Jesus. É a eternidade divina entrando na história da humanidade. Aí quando recomeça, quer dizer, Jesus nasceu. Jesus nasceu. É essa participação de Maria. Ela permite no ventre dela que a eternidade entra no tempo. Isso não existe nenhuma fé. Em todas as religiões nós encontramos que Deus que está na eternidade manda sinais, manda fogo, manda chuva, manda presentes, o que quiser. Mas só ali nós encontramos que Deus entra na história. Você pode imaginar o tempo que não para, ali o tempo para. E quando volta, a parteira chega com José, o menino Jesus está nos braços de Maria. E ela faz uma louvação, chama louvação de Miriam, que ela se chama Miriam, nesse filme que nós fizemos sobre a história de São José e de Nossa Senhora. É esplêndido. Quando eu falo, primeiro de tudo, é preciso muita simplicidade para entender. Segundo, é preciso humildade. E depois... a fé, né? A fé. E depois a fé. Porque se você não tem fé, você não se encanta com nada. Entendeu? Se você só acredita na materialidade, você só confia na amizade se a pessoa tiver dinheiro. Ou seja, a fé é que nos faz transcender do real, material, para o espiritual, que também é real. Assim como a amizade nos faz transcender da materialidade, do negócio, eu falo com você por negócio, nós conversamos por negócio, para entrar numa dimensão de relação de gratuidade, entendeu? Como a amizade eleva a gratuidade, a fé eleva a espiritualidade. É outro nível, sempre humano. Não é extra-humano, somos nós. Agora o Jesus, né? Pronto, né? Pronto, né? É ele. Por quê? O que nós fizemos? É isso que eu faço nesse livro. O que nós estamos fazendo? Nós estamos preparando o lugar para a chegada de Jesus. A nossa conversa é João Batista, depois tem Isabel, depois tem Zacarias, né? Que nós nem falamos explicitamente, né? Depois tem Maria, depois tem José, depois tem os anjos, depois tem os pastores. Tudo isso está preparando a chegada do menino Jesus. Então a chegada do menino Jesus é o grandioso, é o eloquente, é o maravilhoso que está chegando. Então, meu Cristo Deus, como que eu vou poder entender isso? Porque isso realmente é fascinante. Eu tenho pena das pessoas que não atingem a fascinação. Pessoas que não conseguem, sabe? Pessoas que não conseguem se deliciar com uma música. Como uma pessoa que perdeu os papiros da língua e não consegue se deliciar com uma quietude, né? Mas eu sempre lembro de uma passagem de um diálogo que Platão trata sobre a questão religiosa, é o Fédon. E ali, nesse texto, quando ele é questionado, porque o diálogo de Platão são feitos sempre por interlocutores, né? E aí, então, esse personagem fala para ele o que ele acha, né? O que ele acha. E aí, então, ele diz, o mundo não tem jeito. E ele questiona a Platão. Mas o mundo não tem jeito? Não é possível. Porque se não tem jeito o mundo, que esperança nós temos se o mundo não tem jeito? Entendeu? Como que a gente faz se o mundo não tem jeito? Se você não tem jeito, o que você faz? Acabou? Não deixa perder a esperança, não. Isso não é campeonato.
entendeu? A vida tem sempre mais. E o campeonato também tem ano que vem, né? Tem sempre a possibilidade, né? A vida não pode ser só maravilhas, né? Só alegria. Não, não. Tem que ter aquele momento de tristeza pra gente saber o quanto o momento alegre foi importante, né? A gente tem que vivenciar, não é? Às vezes é importantíssimo, senão você não tem noção do bem, entendeu? Eu vou te contar uma coisa, depois nós voltamos, hein? Nós voltamos aqui, eu até anotei pra não esquecer. Às vezes eu falo para as mulheres lá na igreja, não sou feminista, eu sou cristão, mas para qualquer um, eu falo, mãe, de vez em quando, deixa o arroz sem sal. Para as pessoas perceberem que o arroz tem sal. E fazer uma pergunta. Quem foi que fez essa porcaria aqui? Ontem você não perguntou. Entendeu? Então é preciso, às vezes, a gente saber degustar a tristeza para apreciar a alegria. É muito humano. Exupéry, no Pequeno Príncipe, fala, né? É preciso suportar as larvas se quisermos ver as borboletas. Dizem que elas são tão bonitas. E às vezes a gente começa excluindo uma pessoa. Simples, do nada a gente começa excluindo uma pessoa, porque ela é tão querida, mas cometeu um erro a gente, entendeu? Não estou falando de pessoas inveteradas que se aproximam de você para fazer o mal. Não faça o mal para quem te fez o mal. Vou repetir, não faça o mal para quem te fez o mal. Mas se a pessoa só te faz o mal, dê um tempo para ela, né? Porque senão ela se habitua, né? A te maltratar, do tipo, me bate que eu gosto, não me bate que eu não gosto. Mas eu revido? Não, eu me distancio. E com o tempo... A pessoa percebe, né? Tem que perceber, você não pode falar tudo bem, entendeu? Porque você não constrói a outra pessoa, né? Aí voltemos para o Platão, né? Você é genial. Aí então você veja, Rodrigo, ele fala, sim, tem jeito. Tem jeito. Se Deus se encarnar, se Deus vier morar no mundo. Mas ele fala, isso não existe. Bom, Platão está 4 séculos antes de Jesus, isso não existe, né? Então ele fala, só se Deus... E não é que veio? E não é que Jesus Cristo veio morar no mundo? E por que o mundo não melhorou? Porque ele já está aqui, mas você não abriu a porta do coração, entendeu? É como se você tiver aqui na sala uma flor bonita, perfumada, e você não abre a embalagem. Ela está, mas você não acolheu. E para quem acolheu, gente, tem gente fazendo bem. Nós temos o que evitar, Rodrigo, um erro triste, muito triste. Ficar pensando só nas coisas ruins do mundo, só porque o mal não faz notícia e o bem não faz notícia. Eu digo lá na igreja, quer fazer notícia? Não suba na torre, caia da torre. Vai vir todo mundo, entendeu? Sim. Vai vir todo mundo. Então você não precisa fazer coisa para fazer notícia, fica sem notícia, tá bom? Até tem um provérbio, né? No news, good news, né? Nessuna novela, boa novela. Se você não teve nenhuma notícia, entendeu? Se o seu filho, seu amigo, sua esposa foi viajar e não deu nenhum retorno, é porque ela tá viva. Porque não caiu. A má notícia chega rápido. Imagina, às vezes antes dela acontecer. Porque as pessoas mórbidas, né? Eu vejo alguns canais de televisão. Hoje tinha lá um carro lá, não, faz esses dias, hoje nem lembro. Mas porque é o tempo todo a mesma coisa, o cara, acho que tem algum morto lá dentro. Aí o ônibus pegando fogo, acho que tem algum morto lá dentro, vamos ver se não tem. Mas parece que ele quer que tenha, né? Parece que tem. Essas pessoas não têm Deus. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Eu prefiro pessoas que não falam de Deus do que as que falam de Deus que é fake, que usam o nome de Deus para ganhar e para faturar. Que horror isso nas religiões. Que coisa
triste nas religiões. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Não me pergunta, porque não dá para explicar hoje. E o milagre do nascimento, né? Em Lucas... É exatamente isso. Lucas deixa claro, uma mulher, ele retoma Isaías, tá? Uma mulher dará à luz a um filho e se chamará Emanuel. E uma hora diz, e se chamará Yeshua. O que é Yeshua? É o nome de Jesus no hebraico. E se chamará Yeshua. Que depois vai se revelar como Christos. Yeshua, Christos. Jesus, Cristo. O homem, Jesus, o homem no sentido humano, o menino é humano, o bebezinho é humano, na cruz ele é humano, na ressurreição ele é humano e divino. No nascimento, na infância, na maturidade, ele é divino quando faz milagres, ele é divino quando briga lá com os vendilhões do templo, aqueles que estão usando o templo para faturar dinheiro. Ele é humano na ressurreição, plenamente. Pai Bogás, estou muito contente com a sua vinda aqui no programa, porque o senhor tem um conhecimento vasto, né? O senhor é um estudioso, né? Não, eu tenho idade, algumas coisas eu vivi. O senhor é estudioso. Os livros, as artes que o senhor faz, é demais. Eu procuro ocupar o tempo, né? Que a cabeça vazia é a oficina do capeta, dizia o padre no seminário. Então não pode deixar o capeta ocupar. Também tem o apocrífico. A gente é um termo grego. Alguns falam apocrífo, alguns falam apócrifos. São os livros que contam essas histórias que eu estou contando. A Natividade da Nossa Senhora, Natividade de Nossa Senhora, por exemplo, que é uma natividade milagrosa. A Natividade de Nossa Senhora, a Natividade de Maria, é quando os pais de Maria, Joaquim e Ana, cujos nomes não estão no Novo Testamento. Se falam muito deles, né? Não muito, porque não está no Novo Testamento. Mas está nesse livro apócrifo, ou apócrifos, né? Porque é do grego, né? Então, esses livros, eles trazem uma história que Joaquim e Ana queriam ter filhos, e não tinham. E no tempo deles, não ter filhos era uma maldição, porque tinha que povoar o mundo, depois para fazer guerra tinha que fazer filho para mandar para a guerra, e depois morriam muitos, né? Parou de morrer tantas crianças com a penicilina, né? Na primeira metade do século passado, já no final do século passado, antes morria um monte, ficava doente, era tétano, era qualquer coisa, né? Depois com o microscópio, eu estou tentando lembrar dos meus tempos de escola, mas eu quase que vivi esse tempo mesmo, né? Então, aí a Natividade de Maria vai ser exatamente assim. Joaquim quer ter filho, não consegue, reza, faz penitência, faz jejum. As pessoas caçoavam de Ana, a esposa de Joaquim. Ele vai para o deserto. Aí um anjo aparece para ele, depois de 40 dias, e diz, pode ir para casa. A sua esposa espera um filho. E esta criança é Maria, que Deus preparou para receber Jesus. Olha. Esse é o milagre. Aí ele volta para casa todo contente e ela está grávida. Ana está grávida de uma menina chamada Maria, que eles vão e consagram a Deus do templo. Bonito, hein? Bonito demais, demais, demais. É muito bonito. O jubileu. Isso eu quero falar um pouquinho. Tá terminando agora, né? No dia 26 termina o jubileu, né? Um ano que a igreja consagra exatamente para poder celebrar o nascimento de Jesus. O jubileu no começo eram 100 anos, a cada 100 anos. E depois, em vez de ser a cada 100 anos, vai ser a cada 50. Porque senão ninguém podia pegar o jubileu, só quem teve sorte, né? Naquele tempo, a idade de vida... Eu me lembro, eu era pequeno, mas eu me lembro, lá naqueles tempos, quando começou o jubileu, 1300, era 100 anos, a média de vida era 35.
Bom, muitos, talvez, alguns viviam 70. Até tem um salmo que fala: há 70 anos vai a duração de nossa vida, fato notável quando chega a 80, né? Então, passou para 50. E hoje, a cada 25 anos, a igreja celebra o jubileu. Então, celebrou em 75, eu já me lembro, eu estava no seminário. Depois, no ano 2000, o glorioso e querido Papa João Paulo II, hoje santo. E agora, em 2000, nós estamos em 2000, não é? Meu Deus do céu, segundo tempo. 2025, o Papa Francisco começou o jubileu. A esperança não decepciona. É uma frase de São Paulo. A esperança não decepciona. Tem esperança. O dia que você entregou, jogou a toalha, a gente fala, esperança, a palavra chique, né? Expressa uma virtude teológica. A palavra popular, jogou a toalha, né? Não tenho mais esperança, joguei a toalha. Mas tudo tem sua hora, né, Padre Bogar? Às vezes a gente é muito afoito, né? A gente quer fazer tudo, a gente quer mandar no tempo. Não é? Né? E Deus sabe o momento certo. Às vezes a gente quer, não é porque a gente quer que vai acontecer. Deus sabe, né? A gente só não pode parar de lutar. Né? Um dia, bom, a gente tem que continuar lutando, né? Até que Deus der o tempo e eu conseguir segurar no cordão da história, né? Sim. É claro. Aí então vem esse jubileu. Aí foi pedido para fazer coisas maravilhosas na igreja. Aí então o jubileu vai fazer coisas maravilhosas, retiros, encontros, etc. E aí coincidiu, vou pegar a sua deixa, com o jubileu da paróquia. O que é o jubileu da paróquia? Na verdade, não é o jubileu da paróquia. É o jubileu da Matriz Santo Antônio. A Matriz Santo Antônio, você é novo, não vai saber lembrar, e eu vou lembrar um pouco mais. Ela foi construída pelo dono desse lugar, chamado Granja Viana, que era uma granja, não de galinha. Granja é de cuidado de animais. É uma granja leiteira, entendeu? Tem na foto, eu vou mostrar a foto, né? Onde tem assim uma foto, Granja Viana, vende-se leite. Era um sítio da família Viana, que era uma família abastada. E ele, então, em 1949, construiu a igreja nossa da Granja Viana. A igreja da Granja Viana, que é a mesma que está ali hoje. A mesma. Ele construiu em 1949. E começaram a celebrar as missas em 1950. Vinham os padres de Carapicuíba e vinham os padres também de outros lugares. Em 1955 aparecem os primeiros padres e as irmãs camilianas. Aquelas uma que tem o coração, a cruz vermelha. Uma coisa linda. Elas fizeram belíssimos trabalhos aqui. Sabe aquelas irmãs que iam onde tinha doente? Elas ficavam na aça, né? E depois de noite, de final de semana, qualquer hora, onde tinha um doente, tinha a irmã Celina, a irmã Josefina, a irmã Juliana. Gente de Deus, né? E aí nós estamos agora celebrando o jubileu de diamante. Que bênção. Jubileu de diamante, que então é esse jubileu que nós queremos viver nesse momento. Já começamos. Por exemplo, o que nós vemos para começar? O Natal Solidário. Nós já fazíamos antes. Sim. 150 famílias. Agora é o jubileu. Pelo menos 200. Senão não é jubileu. Se você não fizer nada melhor, não é jubileu. Então, o Natal Solidário. Meu Deus, aquela criançada, aquelas famílias sorrindo, né, pensando, vamos ganhar um brinquedo. E foram para casa com seus brinquedos. Vamos ganhar uma roupa nova. E vamos para casa com a roupa nova. Maravilha!
Isso foi um grande acontecimento. Um outro grande acontecimento foi uma abertura que nós fizemos para comemorar o jubileu. Então, nessa abertura para comemorar o jubileu de Deus, os ministros da Eucaristia, da Sagrada Comunhão, que vão nas famílias visitar os doentes, levar a Eucaristia, levar remédio, ajudar as famílias. Então, esse é um elemento. As filhas de Maria, aquelas garotinhas que se consagram a Deus na missão das filhas de Maria. São coisas assim que fazem a diferença, porque nós precisamos de pessoas que façam a diferença pro bem, tá? Sim, claro. Sempre. Você não pensou diferente, né, Rodrigo? Não. De jeito nenhum, entendeu? Então, essas pessoas fazem a diferença, né? Porque elas, meu Cristo Deus, elas são maravilhosas. Tem muita gente boa no mundo, Rodrigo. Tem muita gente fazendo o Natal. A Luciana, minha irmã, participa de um grupo com a Fabiana, que foi secretária da paróquia há muitos anos, né? Tem o Mateus com a Adriane. Gente que sai no meio da noite. A gente tem medo de ir na esquina. Eles vão nas situações onde tem gente estendendo a mão, entendeu? Bonito. Levam roupas, levam cesta básica, levam comida, levam jantar, levam marmita. É pouco. Meu Deus do céu, é muito pouco. Mas você pode fazer com que esse muito pouco seja um pouquinho mais. Na paróquia nós temos, por exemplo, agora vamos fazer mais intensamente no jubileu. Isso. A gente vai falar ainda do jubileu. Vou chamar lá o nosso pessoal para falar do jubileu, né? A nossa equipe, né? O Walter, conhecido, né? Elaine, o Clóvis, o próprio, né? A Cristina, todos vão fazer essa graça, né? Porque nós precisamos. O Natal Solidário envolve 200 a 300 pessoas, né? A cestinha, nossa, não falta. Pessoas querendo fazer o bem. Nós temos que fazer parte dessa legião daqueles que fazem o bem, né? Aí nós temos a pastoral da criança, nós temos a pastoral da acolhida, nós temos a pastoral da caridade, nós temos a pastoral da saúde, porque rezar é maravilhoso, né? Mas tem um cardeal chamado Cardeal Martini, falecido, em que ele fala: a gente não é cristão ou católico porque vai à missa. A gente é cristão e católico pelo que a gente faz. São as ações, né? Depois que foi à missa. Agora, por que eu vou à missa? Porque eu ganho força, porque eu me encontro com Deus, porque Deus me dá a unção, a boa vontade. Se as pessoas fossem na missa, eu acho que elas seriam melhores. Bom, mas se você é de outra religião, vai num culto, numa celebração, mas numa celebração que te manda depois em missão. Não é uma celebração que vai funcionar como uma catarse espiritual. Não, pode também, a reza faz bem. Hoje os psicólogos, os psiquiatras, todo mundo, até quem cuida da nutrição, sabe a diferença que faz quando você reza. Religião tira preconceito se você tem, é uma maravilha se não for desviada à sua natureza própria. Unir-se a Deus em comunidade. Religião é religar-se a Deus em comunidade. Isso faz uma diferença enorme. E eu reconheço, eu percebo sempre na igreja, quem está unido a Deus consegue fazer coisa. Preciso perdoar na família, na casa, marido, esposa, amigo. É preciso crescer, não ser ensemismado. Eu e os outros não existem, né? Que é doentio. Então, viva esse Natal. Viva esse Natal. Hoje, amanhã, e Natal não é só hoje, é todo dia,
porque ele continua nascendo no nosso coração. Aproveitar, vamos falar um pouquinho do nosso Papa, né? O Leão XIV. Leão XIV é maravilhoso, um Papa Americano, o primeiro, né? Não, os papas são quase todos, na sua grande maioria, italianos, 80%. Aí você divida mais ou menos os 19%. Desde a história, estamos com 265, né? Desde o início, então, aí nós temos os papas franceses, espanhóis e alemães. Pouquíssimos, tá? E fora desses, nós temos o primeiro que é polonês, o primeiro que é argentino e o primeiro que é americano, entendeu? Não interessa a nacionalidade do Papa. Interessa a espiritualidade. Concordo. Compromisso com Deus, que gera o compromisso com a igreja e o compromisso com o povo, e o povo mais pobre. Não desprezando os ricos. Ninguém despreza os ricos. Ao contrário, nós colocamos os ricos a favor dos pobres. Porque Jesus fez isso. Dom Orione, ele se aproximava das famílias ricas, das pessoas de poder, para falar, vamos ajudar os pobres. Vamos fazer o cotolengo, vamos fazer orfanato, vamos fazer casa, vamos comprar remédio. Padre Pedro Bortolini, nossa, saudoso, querido, adorável, né? O Padre Pedro foi granjeiro do mês também. Foi granjeiro do mar, mas tem tudo para ser, né? Nossa, entendeu? Ele se aproximava de todos, entendeu? Mas era para tomar cuidado com o Padre Pedro. Ele falava, eu gosto de você. Nossa, que bom, então, eu gosto de você. Vamos ajudar os pobres, entendeu? Então, o Papa Leão tem no coração esse sonho. Ele escreveu uma carta apostólica, agora, mais ou menos um mês atrás, de Lex Te. Amou-te. Jesus amou-te. Porque tinha uma de Lex Us, né? Amou-nos. Né? Então, Deus amou-nos. E agora ele fala, Deus amou-te. E ele fala, se Deus te amou, você tem que amar. Porque se você é amado, você tem que amar. E amar do jeito de Deus. E Deus ama fazendo bem, fazendo justiça, socorrendo os necessitados, doentes, etnias desprezadas, maltratadas, preconceituosas, pobres, crianças, idosos. Então, o Papa nos coloca nesse caminho. Ele é uma graça de Deus para nós, como todos os papas. O Papa Francisco, o Papa Bento, o Papa, dos que eu lembro, é do João 23, no começo, depois o Papa Paulo VI, depois o Papa João Paulo I, ficou 33 dias, sorriu e voltou para o céu. O João Paulo II, que teve o pontificado mais longe, acho que 26. Carol, né? Carol Wojtyla. Carol Wojtyla, polonês, forte. Depois o Papa Bento, o Francisco, com uma liberdade, com uma serenidade, com uma profecia que os fariseus da igreja e os burgueses do mundo não gostaram. Mas ele pensava, eu tenho que agradar a Deus. Sim. Porque é um jogo que eu coloco sempre para mim também. O verdadeiro cristão, o padre, aquele que serve, tem que ser amado pelos simples e pelos bons. E não precisa e nem deve ser amado pelos maus. Se você for amado pelos maus, tem alguma coisa que não está funcionando. Você está virando cúmplice. Sim. Entendeu? Você está virando cúmplice. Alguém está fazendo a guerra, não é possível que ele te ame. A não ser que você venda armas para a guerra. Entendeu? Mas se você está fazendo a guerra, ele tem que te odiar. Porque não é possível que a pessoa que vai fazer a guerra vai gostar de você, a não ser que você seja... Tem interesse, né? No interesse. É. Sigamos em frente. O Natal está aí. E a gente quer viver o Natal como uma grande graça de Deus. Mas, Padre Volgaz, agradeço imensamente
sua presença, Que emoção tá contigo, esse conhecimento, trazer para os nossos espectadores, né? E só muita gratidão, né? Bom Natal. Bom Natal. Bom Natal, bom Natal, bom Natal. E deixa uma mensagem para os nossos espectadores. Nossa, né? Vou contar uma mensagem linda. Eles tão linda porque não é minha. Sim. Tão linda que não é minha. Conta a história de um médico ou enfermeiro, acho que era um médico, eu li isso, tá? Uma história linda. Aí ele estava na noite de Natal, como nós estamos agora, terminando o plantão. Aí que ele conta, ele vai numa sala, né, e olha, tá tudo certo, todo mundo já tá dormindo, já era tarde, né, noite de Natal, ele é ansioso para ir para casa, encontrar a família, ir na igreja com a família, né, muito religioso. Numa sala, tudo bem, não, tá tudo bem, não, tá tudo bem. E ele vai contar tudo em paz, né, apagou as luzes, só ficou um fio de luz, daquele que tem que deixar aceso, né, para ninguém tropeçar quando vai no banheiro, né, quando ele tá fechando a porta, que ele olha para trás num fio de luz, lá dentro do hospital, tem uma criancinha pequenininha caminhando na direção dele. Ela para e diz: eu estou aqui. Se encontrar alguém por aí, diga que eu estou aqui. Então, na hora de você celebrar o Natal, pensa, tem muita gente por aí esperando por você. Aí sim, aquele menininho, aquela criança, aquele doente, é Jesus. Não deixe de ir encontrá-lo. Na missa, na ceia, na família e no irmão, que vai te dizer, eu estou aqui. Um bom Natal para todos nós. Muito obrigado, Padre. Muito obrigado a você. Deus abençoe. Queria agradecer você, espectador, que manteve a audiência, principalmente hoje, né, que é o Natal, né? E que continuem depois, né? Um excelente Natal a todos vocês. Aproveita, aperta o sininho aí para saber as atualizações do canal. E uma excelente noite. E até o próximo episódio do Granja Newscast. Até lá e fiquem com Deus. Amém. Amém.